Então vamos nos preparar para a palavra, né? Glórias a Deus, para aqueles que estão aqui nesta manhã. Então meu convite é sempre pegue a sua Bíblia, pegue aí um caderninho de anotação, né? Para que você confira as coisas espirituais com coisas espirituais. Nossas crianças vão para a escolinha, minha filha Valentina hoje é a professora, né? Amém, glórias a Deus. Mais uma vez, feliz dia das mamães, a todas as mamães que aqui estão, né? Deus seja louvado. Vamos à palavra do Senhor? Amém? Glórias a Deus. Tema hoje, tema importante para as nossas vidas, importante para este mundo, né, que nós vivemos aqui, um mundo tão complexo, né? O tema de hoje, então, são duas formas de viver, a do justo e a do ímpio. Então, há duas formas de vivermos sobre essa terra. Há uma forma de viver como justos, como filhos de Deus, e os filhos de Deus digam amém. Amém. E há uma forma de viver, amado, também, de forma inconsequente, sem responsabilidade alguma, que a Bíblia chama de ímpio. Tá? Eu queria, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus que está na sua vida te iluminasse a respeito desta mensagem. O Salmos 1:1, a Bíblia diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Que esta palavra, em nome de Jesus, abençoe todos os corações. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por mais uma manhã bendita na tua casa. Te agradecemos, Jesus, pela tua palavra, que a Bíblia diz que ela é viva, que ela é eficaz, que ela não volta vazia, Senhor. Que essa palavra, não a minha voz, não os meus pensamentos, mas seja a tua palavra, seja o Espírito Santo de Deus a falar, Senhor, a revelar e principalmente a convencer, ó Pai. Nós cremos num Deus soberano, um Deus, Senhor Jesus, cuja vontade está acima da nossa e cuja vontade sempre é boa, agradável e perfeita. Que seja o Espírito Santo de Deus, ó Pai, a falar aos nossos corações. Que a tua palavra, Senhor Jesus, mais uma vez nos renove, nos fortaleça, Senhor, e nos alegre, Jesus, e nos dê direção, Senhor, para mais uma semana, para mais um mês, Senhor Jesus, ó Pai, onde nós caminharemos nessa terra, em nome de Jesus, em perfeita vitória, Senhor, em perfeita segurança, Senhor, com paz, Senhor Jesus, com o Senhor à frente dos nossos caminhos, como é a palavra profética deste ano para esta igreja, para o ministério do qual nós fazemos parte. Assim, Senhor Jesus, nós oramos com fé, Senhor, ó Pai, e a igreja que concorda, diga amém. Amém. Diga glória a Deus, a nosso lugar. Diga Deus seja louvado. Diga Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Obrigado, Bispo Alessandra. Então, mais uma vez, meus irmãos amados, queridos, o tema de hoje é duas formas de viver, a do justo e a do ímpio. Então, eu queria que você pensasse, né, um pouquinho sobre isso, que há duas formas de nós vivermos nessa terra. Tá? E eu quero te dizer que a forma que o Senhor escolheu para nós, né, para mim e para você, é vivermos como justos, amém? Como filhos de Deus, de uma forma correta, de uma forma que agrada ao Senhor. Tá? E há uma outra forma, né, que nós vemos aí no nosso dia a dia, vemos na escola, vemos na faculdade, vemos no trabalho, pessoas que vivem à margem, né, da verdade, dos caminhos do Senhor, e a Bíblia chama de ímpios ou até escarnecedores. Tá? Então, queria muito que você pensasse a respeito disso, porque Deus nos chamou para viver como justos, como pessoas abençoadas sobre essa terra, como pessoas que dão bom testemunho em tudo aquilo que fazem. Amém? Então, o primeiro assunto que eu quero tratar aqui com a igreja, né, eu quero que coloque ali no telão, é importante para o cristão, uma pergunta, é importante para o cristão identificar quem que é o sábio e quem que é o escarnecedor? Eu diria assim, como está no telão também, totalmente. Mas a Bíblia diz assim, olha, pelos frutos os conhecereis. Isso é importante por quê, meu irmão e minha irmã? Porque ninguém tem uma placa na testa dizendo assim,
sou salvo ou não sou salvo. Ninguém tem uma placa na testa dizendo assim, eu sou eleito de Deus ou não. Ninguém tem uma placa na testa dizendo eu sou justo ou sou ímpio. Mas é importante para nós, né, convivermos, né, estarmos próximos, né, e principalmente investirmos, né, nos sábios, nos filhos de Deus, né, no povo de Deus sobre esta terra. Mas é importante, né, quando eu digo identificar, estar atento sobre os frutos. Quero te dizer, amado, que os filhos de Deus dão bons frutos. Receba em nome de Jesus pela fé que você dará bons frutos, né, em tudo aquilo que você fizer. E a Bíblia diz, né, algumas características para pensarmos aqui juntos. De novo, Salmos 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, como é que você identifica um justo? Né? Uma das coisas é que ele não anda no conselho dos ímpios. Né? O que é um ímpio, Bispo Marcos? É uma pessoa que não conhece a palavra, não conhece a Deus, né? Está ali com as suas filosofias, suas ideias humanas, lógicas, né? Carnais, limitadas. A Bíblia diz assim, não se detém no caminho dos pecadores, não segue, né, os caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Né? Então, esse não é o nosso lugar, né, como filho de Deus, estar na roda dos escarnecedores. O que é um escarnecedor, Bispo Marcos? É uma pessoa que gosta de satirizar. Né? Hoje a gente vive um mundo assim tão irreverente, né, tão ousado assim. Eu vejo cada vez mais, né, com 54 anos, eu já não me assusto mais, mas eu digo assim, a gente vive um mundo, acho que antigamente quando eu era um pouco mais jovem, né, acredito que jovens que estão aqui, eu já fui jovem, né, porque as pessoas dizem que a gente nasce com 54 anos. Acho que a gente era um pouquinho mais comedido, né? Eu vejo que hoje há tanta irreverência, tanta ousadia, né? E é uma coisa maligna mesmo, né? Estava até ouvindo nesse estudo, nosso apóstolo, né, do Rio de Janeiro, que é a nossa sede, comentando, né, poxa, parece que teve uma cantora pop aí, da qual não preciso citar o nome aqui, né, e cada um com seus gostos musicais, mas acho que o crente não deve ter esse gosto musical, mas, né, hoje em dia está tão complexo, juntou parece que 2.100.000 pessoas. Rapaz, que coisa, né? 2.100.000 pessoas foram lá ver um show satanista. Ah, Bispo Marcos, maravilha. Não, veja as fotos. Você pode procurar na internet lá, você vai verificar que eu não estou sendo puritano, não estou sendo preconceituoso, só estou dizendo um fato. Né? Que a gente vive, amado, diante do mundo escarnecedor. Tá? Mundo escarnecedor. Tá? 2.100.000 pessoas, né? Olha, 2.100.000 pessoas para você juntar para louvar Cristo, rapaz, vai ter que suar sangue, suor e lágrimas, né? Aqui é o ditado. Então, aqui o primeiro ponto da mensagem é para que a gente esteja atento, né? Amado, nós temos que acreditar, né? Que todos, e eu recebo aqui, se você recebe, vai dizendo amém aí, que todos aqueles que nós conhecemos, que nós amamos, estão dentro do plano de salvação do Senhor. A palavra de Deus chegará a essas vidas. Existe um tempo perfeito, né? E Deus o sabe, amém? Mas nós temos que estar atentos a com quem nós convivemos, com quem nós nos aproximamos, com quem nós abrimos a nossa vida, né? Compartilhamos a nossa vida. E não pode ser, amado, com um ímpio, não pode ser com um escarnecedor, né? Não pode ser com os pecadores. É o que a Bíblia está falando aqui, amém? Diz assim o versículo 2 também, sobre o justo: antes o seu prazer está o quê? Na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então, qual é o prazer do justo? Estar na casa de Deus, congregar, fazer parte de uma família espiritual, tá? Buscar ao Senhor, ter vida de oração, tá? Estar envolvido com as coisas de Deus, colocar de novo Deus em primeiro lugar. É isso. A Bíblia diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor. A lei aqui quer dizer as coisas de Deus. E a Bíblia diz, né, sobre características do justo, né, diz que ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Receba, meu irmão, minha irmã que está aqui nesta manhã, você que está pela internet, né? Nós como filhos de Deus, nós daremos frutos.
Amém. Mas a Bíblia diz, olha, plantado quer dizer que nós temos raízes, né? Que nós temos fundamentos da nossa vida no Senhor. E diz assim, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha para o seu irmão que está ao lado, com fé, declare isso na vida dele, assim, você será bem sucedido. Você será bem sucedido. Creia. Amado, se Jesus estiver à frente da sua vida, você será bem sucedido. Tá? Não tem como não ser bem sucedido. Aí a Bíblia começa a contrastar, né? Aqui no versículo 4, ela diz assim, ó, os ímpios não são assim, são porém como palha que o vento dispersa. Né? Então uma outra coisa para pensarmos, né? Quando nós falamos sobre o justo e sobre o ímpio, né? Sobre as pessoas que amam o Senhor, aquelas que escarnecem das coisas do Senhor. Né? É que o justo ele tem raízes, ele fixa raízes. Né? Você vê uma pessoa, amado, que não... Eu não estou dizendo, né, que fazendo crítica a ninguém, a pessoa mudou do ministério A para o ministério B, de repente não se identificou, amém, Deus o sabe, amado. Não estou dizendo aqui que nós somos a última bolacha do pacote, né, como já diria aí alguém. Não estou falando nada disso, estou falando que a pessoa ela tem raiz, sabe quando a pessoa não fica em lugar nenhum, uma hora está na macumba, na hora daqui a pouco está no espiritismo, daqui a pouco está no mundo, daqui a pouco diz que é crente de novo, né? Daqui a pouco já diz que não é crente de novo. Diz, olha, os ímpios não são assim, eles não têm essas raízes, são porém como palha. A Bíblia diz, olha, o vento dispersa, cada hora está num canto da terra. Né? E o versículo 5 diz, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Não permanece. Né? O justo permanece na congregação. Estou falando que, em nome de Jesus, né, que todos aqueles que entraram por essas portas, os nossos visitantes aqui, né, que Deus fale ao coração de vocês, que vocês sintam o amor de Deus neste lugar, que a palavra, né, principalmente a palavra fale nas vossas vidas, né, que vocês se identifiquem com essa palavra. Não estou falando dessa, mas o justo tem que estar na igreja, tem que estar na congregação. Nós somos um ministério, amados, que nós somos contra esse papo de desigrejados. A pessoa, sou desigrejado. Então a pessoa não congrega em lugar nenhum, ela diz que tem uma Bíblia, que conhece a Deus e é assim. Não funciona assim, amado. A igreja não é um projeto de homens. É importante que vocês saibam disso. Né? A igreja é um projeto de Deus. Assim como a família é um projeto de Deus, o casamento é um projeto de Deus. Acredite nisso. Né? E diz assim no versículo 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o primeiro ponto que nós passamos aqui, igreja, né, queria só que você refletisse, né, que é importante para nós, né, estarmos próximos de pessoas que amam a Deus, que amam a palavra de Deus, né, pessoas que se interessam pelas coisas de Deus, porque eu acho que tem uma característica também de um salvo, né, ainda que a palavra não tenha cheiro ao seu coração, é porque ele se interessa, ele quer saber, né, ele quer ouvir mais sobre a palavra. Agora, quando a pessoa é um escarnecedor, né, é um piadista, tem pessoas que são escarnecedoras assim, num nível muito forte, né, de realmente fazerem piadas pesadas com as coisas do Senhor, amado, já é um sinal, né? É um sinal, é um indício que a gente está diante de um ímpio. Né? E meu conselho, e a Bíblia diz aqui, se afaste, né? Se afaste. Não tenha convívio, né? Porque às vezes eu vejo também um pouco de uma ingenuidade dentro do Evangelho desse século, né, amados. Uma coisa é nós fazermos o nosso papel e temos que fazer o nosso papel, que é levarmos a palavra. A Bíblia diz assim, ide e pregai a palavra o quê? Toda criatura. Toda criatura. Nós temos que levar a palavra, vamos falar de Jesus. Tá? Agora uma outra coisa o amor, e tudo é amor, e a pessoa ali cuspindo na cara de Jesus, né? Escarnecendo, fazendo piada, tá cristalino ali que essa pessoa não quer nada com Jesus. Né? Pode ser que até seja um salvo, né? Mas essa característica nos mostra que temos que nos afastar, temos que ter cuidado. E a igreja que está entendendo, diga amém. Né?
não estou falando aqui para ser preconceituoso com ninguém, até porque, né, amado, o mundo é o mundo e o mundo não vai mudar. Né? O meu trabalho não é uma igreja. O trabalho é meu trabalho. A academia não é uma igreja. A faculdade não é uma igreja. Né? Então, o clube social lá, que você vai, o clube lá, não é uma igreja. A igreja não é igreja. O mundo é o mundo. E o mundo sempre vai ser o mundo. O que eu estou dizendo aqui é que o Espírito Santo de Deus quer nos orientar como que nós navegamos, né, neste mundo com sabedoria, nos aproximando das pessoas que amam a Deus ou querem, né, se interessam pelas coisas de Deus, e, amado, tendo cuidado com as pessoas que não querem nada com Deus. E a Bíblia usa uma expressão muito forte, chama escarnecedores. Tá? Então, que é o próximo tópico aqui da nossa pregação de hoje, é como que eu identifico o escarnecedor. Né? Então, o escarnecedor, à luz da Bíblia, é uma pessoa que zomba da verdade e que resiste a Deus. Nós fazemos parte de um ministério, né, que tem um viés, não que é, né, mas tem um viés um pouco calvinista, né? Eu até expliquei isso aqui para os amados, né? Dentro do Evangelho, você tem pessoas que têm uma abordagem um pouco arminianista, né? Quer dizer, acreditam que a salvação depende do homem, né? E aí é uma questão de revelação, de entendimento, e existem ministérios que são mais enviesados para o calvinismo. Nós somos um ministério que temos essa abordagem, né? Tecnicamente é chamado até de monergistas, né? Monergistas, vem de mono, né? De acreditarmos que Deus é soberano. Amém. A salvação não depende do homem. Amém. A salvação depende de Deus. Amém. A salvação está segura nas mãos de Deus. Amém. Nós cremos dessa forma, né? E a Bíblia está cheia de respaldos para aquilo que nós cremos. Então, quando nós falamos do escarnecedor, nós estamos falando, amado, daquela pessoa que não é um salvo. Você vai falar da palavra de Deus até você perder a sua voz, o seu fôlego, e essa pessoa jamais vai se voltar para Cristo. Jamais. Só que nós não sabemos quem é quem. Né? De novo, não tem ninguém tem uma placa na testa. Tá? O que a gente sabe é que a pessoa que é de Deus, uma hora ouvirá a palavra de Deus. Aquele que é do Senhor quer estar próximo das coisas de Deus, quer estar junto às coisas de Deus. Simples assim. Tá? Então, o escarnecedor, à luz da Bíblia Sagrada, é uma pessoa que zomba da verdade e resiste a Deus. Tá? Então, nós aqui como crentes, né, como cristãos, nós que conhecemos a Deus, que o Senhor nos buscou, nós temos que ter sabedoria, mano. De novo, sabedoria para navegar, né, neste mundo tão louco. Né? O livro de Provérbios 9:7 diz assim, olha, presta atenção porque é importante. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Tá? Então, quero te dizer que mais de 20 anos de pastorado, né? Eu e minha esposa, Luiz Alessandra, quantas vezes nós já presenciamos isso? Quando fala repreender o escarnecedor, amado, às vezes você chegar e falar, olha, amado, isso não está certo, isso não é correto, né? Olha, abençoado, corrige isso. Se é um justo, amado, se é um salvo, a pessoa pode até não gostar na hora, né, dessa repreensão, mas a pessoa ela não se revolta. O escarnecedor, ele se revolta, amado. Ele se revolta, ele bate o pé, ele vai brigar com você. Você acabou de arranjar um inimigo, presbítero. Você foi falar, dar um feedback, né, como fala. Você foi dar um feedback, amado, você acabou de arranjar um inimigo e uma inimiga. Quantas vezes, né, durante a nossa vida pastoral nós já não vimos isso. Então a Bíblia diz, olha, o que repreende o escarnecedor traz o quê? Afronta sobre si. E o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Aí o versículo 8 ele diz assim, ó, não repreendas o escarnecedor. Por quê? Para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Então, quando você repreende o sábio, quando você dá uma direção, né, uma correção, quando você orienta um salvo, um filho de Deus, diz que ele vai te amar. Você acabou de arranjar um amigo, né? Você acabou de... E na nossa vida, amada, por vezes nós somos repreendidos, né? Então nós temos que sempre pensar, eu estou agindo como um sábio, né? Ou como
escarnecedor. Então recebeu uma orientação, né? Eu explico isso daqui na minha vida secular, né, como gestor, é um presente, né? É um presente. Eu acho que você deve refletir sobre uma orientação que você recebe, por exemplo, dos seus líderes, dos seus pastores. É uma boa dica que eu te daria. Né? Então diz, olha, quando nós repreendemos o escarnecedor, o ímpio, diz que nós vamos nos aborrecer, nós vamos arranjar inimigos, nós vamos arranjar inclusive até problemas. Agora, quando a gente repreende, orienta, dá uma direção para o sábio, diz que ele nos ama, ele vai amar, ele vai receber a palavra, ele vai ficar com a palavra. E os sábios aqui digam amém. Né? Então, o que nós estamos tratando agora, especificamente, né? De tentarmos ter uma clareza maior sobre quem a Bíblia chama de escarnecedor, quem a Bíblia chama de ímpio. Tá? A Bíblia também diz um outro assunto importante, né? Inclusive para os nossos dias, nosso dia a dia, a gente tomar cuidado com certas discussões. Então, eu queria te adiantar certas discussões, né? Eu sei que, por vezes, a gente fica tentado a colocar a nossa opinião, né? Ainda mais em coisas absurdas que a gente vê, né? No nosso dia a dia aqui, leis que são tentadas, né? A ser votadas aí, por exemplo, estava lá o pessoal, a marcha da maconha. Poxa, a gente como cristão, eu estou sendo puritano aqui, mas é tanta coisa para ser resolvida nesse país. Será que discutir a marcha da maconha é uma prioridade no nosso país? Né? Então, a gente às vezes se posiciona, né? A bispa pega às vezes o meu pé, eu não consigo ficar quieto, né? Não tem que me posicionar, né? Mas a Bíblia passa uma orientação para a gente ter cuidado com certas discussões. O livro de Tito 3,9 diz assim, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei. Né? Então, aqui falando do meio evangélico, você está lá diante de uma pessoa que é legalista, que ela está dizendo que se a pessoa não fizer jejum, ela vai para o inferno. Amado, deixe ela com a opinião dela. Se nós cremos que a salvação está segura nas mãos do Senhor, se nós cremos, segundo a Bíblia Sagrada, que o justo viverá pela fé, por que você vai ficar discutindo com uma pessoa dessa? Não, eu não estou discutindo a salvação dela, tá? Estou discutindo que ela tem uma ideia, né? Uma ideia legalista, onde ela acredita que se não for pelo jejum, a pessoa não é salva. Né? Se não passar nas águas do batistério, a pessoa não é salva. Quando nós entendemos que o batismo é o batismo no Espírito Santo de Deus, quando nós entendemos que a salvação está segura nas mãos do Senhor. Então a Bíblia diz, olha, evita discussões insensatas. Eu sei que tem alguns aqui, né? Tem familiares, né? Muitos familiares na lei, mas você vai perder teu tempo. A Bíblia diz assim, porque não tem utilidade, são o que, igreja? Fúteis, não gaste o seu tempo. Versículo 10 ainda diz assim, olha, evita o homem faccioso, né? Evita aquele que gosta de briga, gosta de discussão. Depois de admoestá-lo a primeira e a segunda vez, você veio e falou, deu uma orientação, a pessoa bateu as botas aí, e sapateou, e gritou, esbravejou. Mas olha, a Bíblia diz, olha, evita. Tá? E tem uma passagem quando fala de discussões, né? Discussões que eu digo de abordagens, né? Que a gente tem que ter às vezes. Então evita discussões insensatas. Quando você vê que a pessoa quer discutir, uma coisa é a pessoa ter interesse. Por exemplo, eu me recordo, né, muito tempo atrás, lá jovenzinho, com 20 e poucos anos ali, me recordo das primeiras vezes que eu tive contato com alguém que conhecia a palavra de Deus. Eu acho que era mais questionador do que aquela pessoa que quer arranjar briga, né? Você tem que ter um discernimento. Às vezes a pessoa tem uma curiosidade, mas não explica isso. Mas por que é assim? Aonde que está escrito na palavra de Deus? E a gente, graças a Deus, aqui somos a igreja bíblica. Tudo que a gente fala aqui, você vai encontrar na Bíblia Sagrada. Que eu não venho aqui falar da receita do macarrão de domingo, né? Inclusive, hoje é um bom dia para o macarrão, né? Delicioso. Daqui a pouco começa as barrigas roncarem aqui, né? Normal. Faz parte, tá? Então, amado, palavra, né? Palavra de Deus. Então,
nosso chamado é confrontar as coisas com a palavra de Deus. Mas tem discussões de novo, que é o que a palavra de Deus está falando aqui, que eu e você não precisamos entrar. Não gaste o seu francês. Amado, respeite sua opinião. Olha, professor, eu respeito sua opinião, eu entendo. Não quer dizer que eu concordo, eu entendo. Respeite sua opinião, né? Amém, amado. E, amado, seguimos o nosso caminho, cada um siga o seu caminho. E a Bíblia tem uma passagem aqui que é um pouco até dura, né? Mas é a Bíblia e eu preciso passar aqui para vocês. O livro de Mateus 7,6 diz assim, olha: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Né? Então, que a palavra de Deus está falando, olha, invista, amado, de novo, naquela pessoa que você vê que tem um interesse, naquela pessoa que você vê que tem questionamentos, né? Que é diferente daquela que quer escarnecer, que quer zombar, né? Que quer, por exemplo, às vezes eu já peguei criaturas tipo, quem criou Deus? Amado, o que eu vou discutir com uma pessoa dessa? Quem criou Deus? Não, quem criou Deus? Quem criou Deus? Deus é Deus, irmão. Então, a Bíblia assim, usa uma expressão forte, né? Então, a gente não pode, amado, dar aquilo que é santo, né? Lançar pérolas, que é a palavra, que é o nosso melhor, né? Para pessoas que têm um indício, né? A palavra chama aqui de escarnecedores, né? E a igreja está entendendo, diga amém. Amém. Isso aqui é importante, amado, importante para que a gente, né, invista nosso tempo no lugar certo, com a pessoa certa, da maneira certa. Eu creio, né, porque eu tenho na minha família também pessoas que não conheceram a Cristo ainda. Né? Então, eu creio, né, e vou crer até o último minuto que existe um plano de salvação para a vida dessas pessoas. Sempre que eu tiver a oportunidade, amado, eu vou falar de Jesus. Eu vou dar o meu testemunho, eu vou falar daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Essa é a nossa parte, tá? E acreditar, né, mano, que Deus tem um plano de salvação sim para as nossas famílias, em nome de Jesus. Receba aí no teu coração, né, porque esse assunto, por vezes, ele nos preocupa, né, a todos nós, né, todos aqueles que têm filhos, que têm familiares. Creia, mano, Deus tem um plano de salvação. O que Deus está falando aqui nesta manhã é que a gente tem que ter cuidado, tem que ter sabedoria, mas tem que estar atento, né, aos detalhes. Essa pessoa, ela tem frutos de uma pessoa que é um filho de Deus, né, uma pessoa que é um salvo, uma pessoa que está dentro dos planos de Deus, ou não, né, ou não. Então, sei que é um assunto complexo, mas importante. Outro ponto, outra face dessa mesma moeda, né, como é que eu identifico o justo? Então, o justo, ele é sábio. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você é um sábio, ético, tem caráter irrepreensível, tem fruto da obra do Espírito Santo na vida. Por isso que eu comecei lá a palavra dizendo assim, a Bíblia diz, né, pelos frutos os conhecereis. Acredite, amado, o Filho de Deus, ele dá fruto de testemunho, de modelo, de exemplo. Tá? É muito importante, né, a gente, quase, graças a Deus, né, a grande maioria aqui todos nós aqui temos um trabalho, né, então é importante, as pessoas elas ficam nos observando, elas ficam atentos aos nossas atitudes, né, e nós temos que ser bom testemunho, não é a questão de encenar um papel, não, de nós realmente refletirmos, né, o fruto do Espírito Santo de Deus que está em nós. Então, o sábio, o justo, ele é sábio, né? Declara isso na sua vida em nome de Jesus, é ético, né? Uma pessoa íntegra, tem caráter irrepreensível, né? Não precisa ser a pessoa que está toda hora, a pessoa está pegando o pé, apontando erro, ele tem frutos na vida. Então, o livro de Provérbios 9:9 diz assim: dá instrução ao sábio e ele se fará o que, igreja? Mais sábio ainda. Então, quando você instrui ao sábio, a pregação é um momento de quê? De instrução. Está sendo instruído, né? Recebendo uma palavra. Diz que o sábio, ele se faz mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em prudência.
prudência. Outra característica do justo, né? É prudente, sábio. O livro de Tito 3:11, né? Volta de novo nesse contraponto, diz assim: quando a pessoa é um esclarecedor, quando ela não é um sábio, quando a pessoa não quer nada com Deus, diz assim, ó, pois sabe que tal pessoa está o quê? Pervertida, e vive pecando, e por si mesmo está condenada. Então, de novo, né? Eu fiquei até assustado com essa quantidade de pessoas, né, que foram assistir o show dessa popstar no Rio de Janeiro. 2.100.000 pessoas. E acredite, né, irmãos amados que estão aqui e aqueles que nos assistem pela internet, eu acredito que muitos crentes estavam lá assistindo aquele show. Muitos. Né? Não sei se saíram escondidos, né? Disfarçados, escondidos dos seus pastores, mas estavam lá, né, no meio. A gente não tem nada a ver com isso, não é o nosso lugar, né? Igual eu já comentei aqui, né, a gente se posiciona de forma clara a respeito disso. Pessoal, nós vamos evangelizar no carnaval. Será que o carnaval é um lugar, né, um momento de evangelização? Fazer um bloquinho para pregar no carnaval? Amado, tem lugares que não são os nossos lugares. Amém. Tem ambientes que não são os nossos ambientes. E eu diria mais, olha, quando nós estamos em Cristo, nós temos que tomar decisões duríssimas. Tem pessoas que nós não podemos mais conviver. Importante você saber disso. Tem pessoas que não podemos conviver, né? E não estou dizendo de novo de ninguém atacar ninguém, correr atrás da pessoa com braço de pau, de você ser uma pessoa chata, intragável. Não estou falando nada disso. Estou falando de conviver, né? Quando nós não conhecíamos a palavra de Deus, a gente convivia com tudo quanto é tipo de pessoa. Qualquer pessoa tinha acesso à sua vida, à sua intimidade, aos seus sonhos, aos seus projetos, à sua casa, né? À sua família. Quando você conhece a Deus, amado, você tem que romper com algumas conexões. É simples assim, tá? Então, em nome de Jesus, você possa estar entendendo aquilo que Deus está falando nesta manhã, que a palavra de Deus está falando nesta manhã. O livro de João 3,19 diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram o quê? Mas, simples assim, né? Então, as obras dos filhos de Deus são boas, edificam, né? Dão bons frutos. As obras dos escarnecedores, dos ímpios, são obras más. Ponto, né? Ponto. Jesus veio ao mundo para salvar os seus. Glórias a Deus, porque nós estamos dentro dessa proposta. Diga glórias a Deus aí no seu lugar. Amém. Tiago 4,6, igreja, diz assim, ó: antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Né? Então, uma outra característica do justo, a mal dele é humilde. Humilde em que sentido? Aquele que tem um coração ensinável, né? Quer ouvir, quer aprender, né? Está aberto a refletir sobre a palavra, né? Glórias a Deus, estamos aqui, nós todos aqui com esse coração humilde, ouvindo a palavra, né? Refletindo sobre a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que Deus resiste, amado, aos soberbos. Né? E quantas vezes, né, nós aqui, antes de conhecermos a Deus, nós tínhamos um perfil de soberba, de altivez, né, de autossuficiência. Né? Eu falo por mim mesmo, né? Antes de conhecer o Senhor, eu achava que tudo era pelas forças das minhas mãos, né? Tudo era pela força do meu braço. E aí depois, quando a gente conhece o Senhor, e realmente o Senhor quebranta os nossos corações, faz uma obra na nossa vida, a gente começa a entender, amado, que certas coisas dependem de nós no sentido do dia a dia, né? Mas que muitas coisas e aquilo que nós não podemos fazer, só Deus pode fazer. Né? E a nossa visão muda a respeito das coisas. Então, o Senhor está falando aqui, nesta manhã, amado, que existem duas formas de vivermos. Uma forma de vivermos como justos e outra como ímpios. Bispo, tem povo de Deus que vive como ímpio? Tem, infelizmente tem. Estou falando que seja, mas que tenha uma característica ímpia.
Então, por exemplo, pessoas que toda hora brigando com todo mundo, né? Amado, será a característica do justo ou do ímpio? Pense você. Você conhece alguém que é briguento? Toda hora está brigando, toda hora está discutindo, toda hora, amado, está em luta, em briga com todo mundo. Amado, isso não é uma característica de um justo. Tá? Às vezes ali é um filho de Deus que está com um velho homem ali que precisa ser tirado, né? As coisas do velho homem, precisa ter feito uma renovação ali na mente, né? No coração. Tá? Tem pessoas que são essas características aqui, né? Tem pessoas, por exemplo, que estão em Cristo, mas mantêm um costume de mentir, por exemplo. O crente não é mentiroso, amor. Nós não podemos ter nada com a mentira. Amém. Não se meta em mentira, não seja mentiroso, não ande com mentiroso. Amém. Simples assim. Tá? Então, tem pessoas que parece que sempre quando tem oportunidade, gostam de fazer alguma coisa que não é honesta, né? Não é lícita. Amado, essas coisas não estão no nosso caminho, não fazem parte do nosso caminho. O que é certo é certo. Tá? Por exemplo, né, quem tem empresa, tem que pagar imposto, tem que pagar imposto. Bom, a Bíblia diz, Jesus disse, né, quando ele pegou uma moeda e foi testado a respeito desse assunto, ele pegou e ele disse, olha, dai a César o que é César e a Deus o que é de Deus. Então, é muito simples, né, amado, mas às vezes complexo, é fazer o que é correto. Então, crente não é uma pessoa que toda hora está entrando em briga com todo mundo, é uma pessoa que não pode estar metida em mentiras, é uma pessoa que não pode estar envolvida em coisas ilícitas, em maracutaia, né? Deixar mais claro aqui, em maracutaia. Tem gente que não pode ver um caminho escuro que vai lá e parece que quer entrar nele. Linguajar, outra coisa importante também, né? Nosso linguajar é santo, amor. Você não pode dizer que você é cristão e está com a sua boca cheia de palavrões. Né? E aqui de novo, não estou sendo aqui puritano, não estou falando, amado, de características que fazem parte da nossa vida com Cristo. Amém. Por isso que a Bíblia diz que nós somos em Cristo o que, igreja? Uma nova criatura. Ponto. Tá? E essa nova criatura não pode ser uma coisa que fica aqui no domingo. Eu sou uma nova criatura no domingo. Não, amado, nós temos que ser crentes 24 horas por dia. Obviamente, com bom senso, né? Não posso chegar lá na empresa na qual eu trabalho, lá como diretor, e pegar uma Bíblia e sair pregando lá no meio não posso, né? Porque ali não é a igreja, ali é uma empresa. Ali eu sou pago para cumprir um papel, né? E tem que ser coerente com esse papel. Então, este bom senso eu acho que falta muito no dia de hoje. Né? Então, a palavra de hoje de novo é duas formas de viver, como justo ou como ímpio. E aqui eu estou só fazendo uma provocação à igreja, o quanto, né, tem muitas pessoas que são filhos de Deus, são crentes, estão em igrejas, mas a postura, amado, infelizmente, mais se assemelha com a de um ímpio do que a do justo. Né? Queria muito que a igreja pensasse a respeito disso. Tá? Só para nós avançarmos aqui, eu entendo assim que a vida de salvo, amado, exige ter uma autossupervisão. O que é isso, bispo? Você tem que estar atento a você. Né? Então, antes de eu falar alguma coisa para o Marcial, só como exemplo, você é uma bênção aqui na nossa igreja, o Marcial é a pessoa que tem que estar atento ao que ele fala, ao que ele faz. Você está entendendo, amado? E isso às vezes é tão complicado, tão complicado, tão complicado. Por isso que estar na igreja, ouvir a palavra é muito importante. Amém. E aqueles que estão entendendo, mais uma vez daqui, digam amém. Amém. Aleluia. Então, uma outra reflexão aqui importante: aquele que é justo será buscado por Deus? Isso é uma pergunta, né? Então, quero te dizer aqui, né, nós vamos passar aqui para versículos para confirmar isso. Sim, o justo será buscado por Deus. Né? Todos nós aqui fomos buscados por Deus. Eu quero te dizer, aquele que é justo, aquele que tem o seu nome inscrito no livro da vida, né? Aquele que está dentro dos planos de Deus, será buscado por Deus. Deus tem um plano perfeito de salvação para todos aqueles a quem Ele escolheu. Diga glórias a Deus. Eu creio nisso, irmão. Eu creio, descanso nisso.
né? Deus tem um plano perfeito de salvação para todos aqueles a quem Ele escolheu. Então, aquele que é justo, amado, será buscado por Deus, né? E assim aconteceu com cada um de nós e acontecerá, né, com todos aqueles que estão dentro de um plano perfeito de Deus. Então, um dos exemplos, né, que mais destaca essa discussão é a vida do próprio apóstolo Paulo. Essa igreja ela tem um perfil, né, doutrinal paulino, né? Não sei se você sabe, a Bíblia diz que no Novo Testamento existem, né, 14 epístolas que começam ali no livro de Romanos e terminam lá no livro de Hebreus, foram escritas pelo apóstolo Paulo. E ali a gente entende que tem a revelação da graça de Deus. Quer entender sobre a graça de Deus? Começa a ler no livro de Romanos. Tenho certeza que você vai ter uma revelação, os seus olhos vão ser iluminados, a sua mente vai ser iluminada. Tá? Mas o apóstolo Paulo, ele não era um anjinho de candura, não. A Bíblia diz assim, olha, Atos 9:1. Paulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, esse do caminho era uma expressão utilizada para todos aqueles que seguiam a Jesus Cristo, tá? Diz assim homens como mulheres, e os levassem presos para Jerusalém. Então veja, olha, este daqui é o apóstolo Paulo, mano. Antes, por isso que eu estou dizendo aqui, ao que a gente crê, aquele que é justo será buscado por Deus. Deus tem um plano perfeito de salvação na vida de todos os seus filhos que estão por essa terra. Nós cremos nisso. Há um tempo, né? Houve um dia que chegou o dia do Senhor na minha vida, né? Quantos anos eu passei sem conhecer a Cristo? E aqui a Bíblia fala do apóstolo Paulo, né? Que a Bíblia chama Saulo de Tarso. Era um perseguidor dos cristãos, amado. Era uma pessoa, ele parecia com um juiz do Supremo Tribunal, mas eu não posso falar agora para a gente não misturar estações agora, tá? Ele era terrível, ele era um perseguidor, né, dos cristãos da época. Versículo 3 diz assim, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5 diz, e ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, veja, a nossa vida no cristianismo é muito parecida com a vida do apóstolo Paulo também. Estávamos nós, né, no passado, e aqueles que ainda não conheceram a Cristo estão assim, né? Estão aí nos seus caminhos, estão indo lá no show daquela artista pop, né? E coisas, pulando carnaval, uma vida aí está sem freios, né? Uma vida que parece uma aparente alegria, mas no fundo, né? Eu costumo dizer isso porque eu falo por mim, né? Quando a pessoa não conhece a Cristo, amado, existe um vazio no coração que nada vai preencher. Nada. Pode tomar ansiolítico, pode beber, pode fumar, pode cheirar, pode fazer o que quiser. Nada preencherá isso a não ser Jesus Cristo. Aleluia. Quando é um filho de Deus, você pode ter certeza disso. Porque às vezes as pessoas estão aí, né, no Facebook, no Instagram, felizes, alegres, mas só Deus sabe quando a pessoa está sozinha, ela sozinha ali, o quanto realmente ela tem um preenchimento, né, daquele vazio que só Cristo pode preencher, e quando a pessoa tem esse vazio que nada dessa terra resolve, né? Então o apóstolo Paulo, amado, ele representa, né, aqui como analogia, alguém que tinha uma vida como a nossa, até o Senhor chegar na sua vida. A expressão, né, mais popular é cair do cavalo, né? Todo mundo já ouviu essa expressão, a pessoa caiu do cavalo. Pressupõe, né, que pela distância que o apóstolo Paulo estava percorrendo para Damasco, ele estava num cavalo, né? E pela autoridade que ele era da época, então ele tinha acesso a isso. Então a Bíblia diz que quando o Senhor o chamou, né, uma luz brilhou e ele caiu do cavalo. E eu quero te dizer, amado, que por vezes todos nós, né,
é que estamos aqui no Senhor, tivemos que um dia cair do cavalo. Tivemos que um dia, amado, sair daquela vidinha que nós estávamos para ter um encontro com o Senhor. E a palavra de Deus ainda diz aqui, no versículo 6, o Senhor falando com ele: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. O versículo 7 diz: os seus companheiros, então ele não estava sozinho, de viagem, pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então, o apóstolo Paulo teve um encontro com o Senhor, e a partir dali, amado, a vida do apóstolo Paulo mudou, assim como aconteceu com a nossa vida, e acontecerá com a vida de todos aqueles que estão inscritos, têm os seus nomes inscritos no livro da vida. Atos 26, 9 ainda diz assim: na verdade, a mim parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Versículo 10: e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra esses dava o meu voto, quando os matavam. Olha, isso aqui era o apóstolo Paulo. Isso aqui era o apóstolo Paulo. Versículo 26, antes de conhecer a Deus, Versículo 11: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Versículo 12: com esses intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Então eu pegava uma carta, era uma carta, autorização para prender, para colocar em prisões qualquer um que professasse o nome de Cristo. O versículo 13 diz: até o meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, está dando seu testemunho aqui, se não me engano, o rei Agripa, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Amados, estou caminhando nos minutos finais. Eu quero te dizer o seguinte: olha, o Senhor tem os seus caminhos para trazer os seus filhos. Diga glórias a Deus. Eu creio nisso, Então Deus tem os seus caminhos para trazer os seus filhos. E a Bíblia diz que dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Aqui está fazendo uma analogia aos animais de carga, que tinham uma espécie de um aguilhão, Então, quando o animal não queria fazer o que o dono queria, aquilo ali feria ele, Então, por isso que é usada essa expressão. O que eu estou querendo dizer com isso, amado? Que Deus tem o seu modo, o seu meio de nos fazer chegar até a sua casa, a sua obra e conhecermos o seu nome. Eu quero te dizer, amado, que dura coisa, a pessoa ficar brigando contra Deus. Brigando contra Deus. E todos nós, no passado brigamos contra Deus, até que houve um dia que o Senhor nos trouxe. Último ponto, o justo ouvirá a voz de Deus, ouvirá e receberá a palavra de Deus em seu coração. E esta palavra tem poder para transformar o que, igreja? A vida. Então, o justo ouvirá a voz de Deus? Sim, ouvirá a voz de Deus. 1 de Pedro 5,6 diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Você sabe que uma coisa interessante, quando nós conhecemos a palavra de Deus, é que ela nos quebranta, Esse humilhar aqui é nos quebrantar, É deixar o nosso coração mais sensível, Então, quando a gente não conhecia Deus, amado, a gente tem um coração duro, Eu me recordo aqui, a bispa é minha testemunha ocular, 28 anos com ela, me levou a primeira vez que ela me convidou para ir numa igreja. Amado, eu passei o culto inteiro, parecia o Maia, que é nosso irmão aqui militar. Eu estava mais duro que o cara do choque no jogo do Atlético, Já viu como é que eles ficam? 45 minutos, pensa num cara que não piscou, não bateu palma, não desdobrou os braços, Por quê? Porque não era o meu tempo, Mas quando a palavra de Deus chega às nossas vidas, amados,
quebrando. Agora eu choro, agora qualquer coisa estou chorando. Só ganha de mim o Yuri. O Yuri não é o concurso, né? Mas o Senhor quebranta nosso coração, né? O Senhor muda, né? A forma como a gente vê o mundo. Isso não é fraqueza, mano, isso é fortaleza, né? Amém. A gente consegue enxergar as coisas de uma forma diferente. Então, quando a Bíblia diz assim, humilhai-vos, né? Ninguém lambeu o pó da terra, né? Você ser o verminho de Jacó, né? Como às vezes você vê em pregações, nada disso. Nós somos filhos de Deus, somos povo do Senhor, diga glórias a Deus, né? Somos amados de Deus, somos filhos de Deus, amor. Aqui a palavra de Deus está falando desta obra, né, que o Senhor faz nas nossas vidas. E 1 de Coríntios, aliás, perdão, 2 de Coríntios 12, 9, a Bíblia diz assim, ó, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Quando nós entendemos que nós não podemos mais fazer algo, dali para frente a gente sabe que Deus pode operar, né? Nós vamos até o nosso limite, né? E Deus faz o sobrenatural. A Bíblia diz, de boa vontade, pois mais me gloriareis nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu entendo, amado, que eu cheguei no meu limite, eu entendo que Deus pode nos levar. Amém. Receba aí no teu coração em nome de Jesus. Efésios 2,4, para terminarmos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, olha para quem está do teu lado e diga assim, Deus te amou. E eu quero te dizer, Deus te amou primeiro. Amém. Você sabe que a pessoa diz, eu amo a Deus. Eu quero dizer, amado, você ama a Deus porque Deus te amou primeiro. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia. Então, eu quero te dizer, meu irmão, que a palavra de Deus ela é poderosa para tocar corações, para mudar vidas, para buscar os filhos de Deus que estão sobre toda essa terra, ainda que pareçam inclusive inimigos da cruz. O nosso chamado, amado, meu chamado, o seu chamado é pregarmos a palavra. O nosso chamado é darmos um bom testemunho. O nosso chamado é mostrar para as pessoas que viver a graça de Deus, viver o Evangelho, é algo que pode ser vivido sem religiosidade, sem peso, sem sacrifício, sem ordenanças, né? Sem as loucuras que, por vezes, e todos nós estamos nas internets, né? A gente liga aqui, a gente olha e fala, meu Deus, isso não é possível que você seja uma igreja, né? Quero dizer que nós temos um grande papel nessa terra. E eu creio, amado, que o Evangelho dessa terra precisa de uma última reforma. Última reforma. Então, que Deus possa usar a sua vida, usar o seu dia a dia, né, para buscar aqueles que pertencem ao Senhor. Quero te dizer que Deus está de braços abertos, pronto para receber todo aquele que é filho, toda aquela que é filho, e Deus quer nos fazer algo novo em nossas vidas, transformar as nossas vidas. Receba isso no teu coração, em nome de Jesus. Que assim seja, porque assim disse o nosso Senhor. Obrigado. Glórias a Deus.